Oi gente, eu sou o Leonardo e hoje eu tô de volta aqui no quadro de lançamentos e o filme que foi lançado recentemente e tá causando bastante alvoroço nos cinemas de terror é o filme Sorria de 2022. Esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes, a parte sem spoiler e também a parte com, então caso você não tenha assistido o filme ainda, para na parte quando eu for começar a falar sobre os spoilers e depois volta aqui pra saber a minha opinião com os spoilers, claramente. Então antes de começar a falar um pouquinho sobre a história do filme e também as minhas opiniões, não esquece de deixar o seu like aqui e também se inscrever no canal, que nesse mês de outubro a gente tá postando 3 vídeos semanais, então não esquece de ativar o sininho, fazer todas essas coisas, então vamos lá. Eu estava com expectativas baixíssimas pra esse filme aqui, já que o trailer já demonstrava que ele parecia um pouquinho verdade o desafio, mas é alguma coisa que a gente vai ver mais pro futuro que não tem nada a ver, porque esse filme aqui surpreendentemente é bom, eu gostei bastante quando eu assisti. Honestamente eu só vim assistir esse filme aqui por conta do marketing excessivo e depois também das notas um pouco mais positivas sobre o filme, então depois de dar uma chance eu me agradei e até surpreendi bastante quando eu fui assistir. O filme ele consegue ter outros aspectos bem parecidos com a nova era do pós-terror que a gente tá acostumado a falar, como outros filmes, Corrente do Mal, Hereditário, Midsommar, todos esses filmes que apostam um pouco mais no terror psicológico, mesmo nesse aqui tendo bastante jumpscare, algumas alucinações que eu não sou muito fã, mas ele consegue fazer um trabalho bem decente nessa parte de causar o terror mesmo no espectador. E como eu havia comentado, esse filme aqui ele foi inspirado lá no filme Corrente do Mal, mesmo ele tendo a inspiração de um outro curta que foi praticamente baseado pra fazer esse filme aqui, e também a parte da direção do filme é muito boa e presente, e a gente consegue ver outras similaridades com toda essa parte, né, da ameaça e poder estar em todo lugar a todo momento, e isso com certeza é o diferencial desse filme aqui, que é o que fez eu gostar. O filme conta a história da nossa protagonista, uma psicóloga que ela vai fazer uma terapia com uma paciente que teoricamente estava tudo bem com a cabeça dela, mas do nada ela começou a ter algumas visões, algumas coisas depois de alguma coisa traumática que ela passou, e essa paciente do nada ela vai lá e acaba tirando sua própria vida na frente da nossa protagonista, e ela começa a ficar um pouco biruta da cabeça porque a maldição dessa paciente que ela tinha comentado talvez tenha passado pra ela, porque ela começa a ter algumas visões dessa tal entidade do sorriso. E a partir desse momento do filme ela vai se tratar praticamente só de um mistério e também de uma investigação do nosso protagonista tentando se livrar dessa maldição, ou tentar entender mesmo se ela tá ou só maluca da cabeça ou existe mesmo essa maldição, e que em muitos momentos eu achei um pouco prolongada demais, mesmo ela sendo muito legal e interessante. Em alguns momentos, algumas cenas que eu vou comentar mais na parte com spoiler, eu penso que poderia ser facilmente cortada e deixar somente o essencial. Tudo bem que a gente vai ter vários professores roteiros que vão explicar exatamente a situação, toda a maldição, tudo o que acontece, e que no fim das contas vai aparecer uma situação e uma conversa muito artificial, né, pra tentar mostrar as explicativas, justificativas, sei lá, qualquer coisa assim. Os personagens do filme, principalmente nossos protagonistas, são muito legais e bem desenvolvidos, e a gente consegue ver também a degradação da personagem passar por todas aquelas situações e perceber também a reação das pessoas ao descobrir que ela tá pensando que aquilo seria uma maldição e pensar que ela é louca da cabeça só. Como eu havia comentado, o filme ele meio que abusa bastante dos jumpscares e que é o que meio que vende o filme, né, porque quando você vai assistir um filme de terror, normalmente no cinema você vai com uma expectativa de que dá susto, que você vai ficar um pouco traumatizado ou vai ver qualquer situação que vai deixar você sem dormir durante a noite. E esse caso aqui ele consegue ser bem efetivo, mesmo eu não gostando de jumpscares, nem alucinações como eu já havia comentado, esse filme aqui ainda consegue ter seu prestígio ali, as pessoas elogiaram bastante, as que gostam disso, mas ela também não se prende nessa parte do susto exagerado sem nenhum motivo e também consegue apostar bastante no terror psicológico, como eu já tinha comentado, com uma direção muito bem acompanhada, ela consegue fazer aquele suspense de saber se a nossa protagonista está sendo seguida pela entidade, e isso meio que me conquistou durante o filme. E também tem uma outra cena que eu vou ter que comentar na parte com spoiler, que pra mim foi o suprassumo, assim, que eu gostei demais. O filme, além de apostar bastante no marketing, colocando pessoas sorrindo em algumas transmissões ao vivo, que isso é uma ideia sensacional, ele também fez bastante marketing em televisão, em pôster, todas essas coisas, e incrivelmente ele tinha sido planejado pra ser lançado diretamente no streaming lá do Paramount, mas depois de ter assistido por uma audiência ali, eles decidiram lançar nos cinemas, e eu acho que foi a escolha certa. Eles conseguiram fazer um produto muito legal e que as pessoas gostaram. Eu não digo que é um dos melhores filmes de 2022, mas ele é bem divertido de ver. Caso você tenha interesse em ver esse filme aqui, vai lá nos cinemas, assista. Na minha opinião, vale bastante a pena. Ou você procura em outros lados da internet aí que já deve estar disponível em HD, qualquer coisa assim. E já aproveitando aqui pra deixar minha nota sobre o filme, que pra mim é 7 de 10, 7,5 de 10, mas eu vou ficar com 7 de 10. Me agradou bastante, me diverti, então recomendo você ir lá e assistir. A partir desse momento eu vou começar a falar sobre os spoilers e algumas cenas específicas do filme que me agradou ou também desagradou. Então caso você não tenha assistido o filme, salva o vídeo em algum lugar e depois volta aqui pra ver.
Depois desse evento traumático que a nossa psicóloga acabou sofrendo, ela vai lá e começa a perceber que a maldição é bem simples, na verdade, como se passa para as pessoas, que é basicamente quando o indivíduo ele vai lá e presencia uma das pessoas tirando a própria vida depois de ser possuído pela essa entidade, e ela começa a ser perseguida até mais ou menos 7, 6 dias assim, que ela começa a surtar e depois chega o fim dela na frente de outra pessoa e vai passando uma na frente da outra. E o filme ele vai lá e começa a contar toda essa linha do tempo de pessoas que passaram para as outras, e a nossa protagonista ela vai investigando, indo na casa das famílias que tiveram um dos membros que sofreu dessa maldição. E em uma das cenas, como eu já tinha comentado, que pra mim é a melhor do filme, que ela vai lá numa prisão pra fazer algumas perguntas pra um cara que teoricamente ele seria o único indivíduo que conseguiu fugir dessa maldição. E depois de fazer várias perguntas e o cara revelar que ela só conseguiria sair dessa maldição matando outra pessoa na frente de outra, ela conseguiria que nem ele se livrar dessa coisa. Mas depois dele começar a perceber que ela tá meio desesperada e que talvez ela estivesse com essa tal maldição, ele vai lá e começa a fazer o maior escândalo, porque teoricamente se ela fizesse aquilo na frente dele, ele seria de novo a vítima disso. É simplesmente foda. Além também da atuação dos dois fazendo todo esse jogo assim de interesse, né, do cara tentando passar informação pra ela pra tentar salvar alguém, e também dela tentando se salvar e o cara desesperado no final das contas. A atuação é sensacional desse filme. E depois dessa cena sensacional, acaba que a nossa protagonista ela vai lá e tenta matar um dos seus pacientes, mas percebe que tudo é uma alucinação, e que na minha opinião não é legal, porque meio que tira todo esse tempo de tela que aconteceu e joga no lixo porque não serviu de nada. Tudo bem que a entidade poderia estar brincando com a cabeça dela e a gente percebe quais são os pensamentos dela, mas pra mim não funciona. Então ela vai lá e decide ir pra uma cabana familiar que ela tinha lá quando ela era criança, e ela começa a presenciar algumas coisas muito estranhas, inclusive a aparição da própria mãe, de outros membros da família, e ela começa a ficar bem biluteté. E aí quando o ex-namorado dela chega lá, que é policial, que ele aparece lá durante o filme, que não tem muita importância, ele vai lá e presencia a nossa protagonista ateando fogo nela mesma e acabando morrendo e passando a maldição pra ele. Isso é bem legal, até esse final assim bem trágico, que pra mim funcionou bastante. Mas então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, ou você já assistiu o filme ou não assistiu, manda aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber a opinião de vocês sobre esse filme. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, que a gente tá postando 3 vídeos semanais nesse mês aqui de outubro. E também ativar as notificações pra você ficar a par quando lançar um vídeo nosso. Lembrando também do Instagram do canal, que é o @SemMemoriaPodcast. Lá vocês vão ter atualizações sobre o podcast que estão saindo toda segunda-feira, e também algumas notas dos filmes que a gente assiste, e também algumas notícias, curiosidades sobre o mundo do terror. E não menos importante, também tá passando os meus dois lados aqui, o Instagram, o Twitter e também o Letterboxd, que é um site de crítica onde a minha nota sobre o filme Sorria já está disponível lá. Então é isso, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.